também os nossos desafetos do passado. Nossos inimigos, aqueles que nos perseguiram, aqueles que não gostam de nós, estão todos conosco encarnados em família. Mas o problema da convivência familiar, ao contrário do que pensamos, não é devido à presença desses desafetos, nem à presença dos nossos inimigos do passado, mas é devido à nossa própria presença. Nós somos pessoas muito difíceis de conviver. Nós criamos muitos equívocos, adotamos determinadas condutas que vão dificultando a convivência familiar. E é sobre esses equívocos que nós vamos conversar um pouco com os irmãos. O primeiro equívoco trata da nossa percepção, como nós nos percebemos em família, consequentemente, como nós percebemos o nosso familiar. Então vamos pensar, toda família tem aquela criatura que causa preocupação, aquela pessoa que sempre traz algum problema, aquela pessoa que sempre inspira alguma aflição, alguma angústia, aquela pessoa de personalidade frágil. E muitas vezes nós, os espíritos, até de uma forma cruel, dizemos assim: é um espírito atrasado que está na minha família, veio para testar nossa paciência. Nós pedimos aos irmãos que tentem localizar esse familiar, tentem identificá-lo, e façamos como o benfeitor Emmanuel nos ensina. Procuremos pensar nele, mas pensar com amor, porque é com amor que ele deve ser tratado. Agora, permitam os irmãos fazermos uma pergunta. Alguém aqui pensou em si mesmo? Não, porque nós não somos espíritos atrasados, né? Nós não causamos preocupação na família. O outro causa. O outro é espírito atrasado. Percebem, meus irmãos, como é que nós nos percebemos em família? Os espíritos esclarecem que esse espírito que recorrentemente nos causa preocupação em família é aquele mesmo espírito que no passado nós desencadeamos para o mal. Nós influenciamos para que ele fosse desonesto, desequilibrado, irresponsável, delinquente. E hoje, por uma questão de justiça divina, ele está dentro do nosso lar, para ser acolhido, ser amparado e receber a nossa dedicação. Por outro lado, toda família tem aquela criatura que é o esteio, que é o sustentável. É aquela pessoa que, quando surge um problema em família, os demais familiares sempre procuram aquela pessoa em busca de uma orientação, de um conselho, de uma palavra de esperança. E às vezes nós até dizemos, é um espírito adiantado que está encarnado em família. Nós não vamos nem pedir para os irmãos pensar, porque provavelmente todos nós vamos pensar em nós mesmos, né? Porque nós nos achamos um espírito iluminado em família. Nós chegamos a pensar o que seria da minha família se não fosse eu. Então, Emmanuel vai dizer que esse espírito supostamente iluminado que existe na família não tem nada de iluminado. Desencaminhou todo mundo da família. E agora, com condições morais um pouco melhores, reencarna para orientar, para aconselhar, para auxiliar aquelas pessoas que foram transviadas por esse próprio espírito. Então, é preciso que nós mudemos essa percepção que nós temos de nós e dos outros.
benfeitor Emmanuel diz em uma de suas mensagens que nós estamos encarnados em família para auxiliar e para aprender uns com os outros. E quando nós nos sentimos melhores do que os outros, ou então classificamos os outros como espíritos atrasados, isso causa muitos transtornos da convivência familiar. Então é preciso superar essa percepção que nós temos. Um outro equívoco que nós temos é que nós queremos que o familiar se enquadre aos nossos padrões de exigência. Em outras palavras, nós queremos que o familiar mude o seu comportamento, que ele faça exatamente o que nós queremos. Então, nós fazemos exigências, nós não aceitamos, muitas vezes discutimos e criamos um clima desfavorável a uma convivência harmoniosa. Conta-se que uma nora vivia na casa, ela, o esposo e a sogra. Mas ela e a sogra não se davam bem. A sogra implicava muito com ela implicava muito com a sogra, e aquela discussão, aquela relação doentia, começou a gerar um ódio muito grande na nora. E essa nora ficou sabendo que na periferia da cidade tinha um senhor que preparava algumas poções. E essas poções, quando administradas, poderiam adoecer as pessoas. Então ela pensou, eu vou buscar esse homem, que eu vou fazer minha sogra ficar doente, porque pelo menos por um tempo eu vou ter sossego. E ela foi até a residência desse senhor e disse para o senhor que a sogra era muito irritante, que ela já tinha tentado mudar a sogra várias vezes, mas não adiantava, que ela tinha ódio da sogra e que ela ficou sabendo que ele fazia determinadas poções milagrosas e ela queria adoecer a sogra. Aí ele disse, olha, realmente aqui nós fazemos todo tipo de poção. Nós temos poção para adoecer 15 dias, um mês, 6 meses. Temos poção aqui até para matar a pessoa. Aí ele falou, para matar? Ela falou, exatamente, até para matar. Só que é muito cara. Então, nós não vendemos para qualquer pessoa. Aí ela disse, não, eu me interesso por essa de matar. Que eu odeio tanto a minha sogra que eu quero que ela morra. Que aí, se ela morrer, a minha vida vai ter sossego. Aí ele falou, olha, a senhora tem certeza disso? Ela disse, tenho. Falou, porque essa poção que nós fazemos não tem nenhuma substância que corta o efeito. Uma vez começado a administrar, a pessoa vai morrer. Então a senhora tem que ter certeza absoluta que é isso que a senhora quer. Ela disse, é exatamente isso que eu quero. E eu pago o valor que o senhor me cobrar. Então ele foi lá dentro, trouxe um vidrinho, um conta-gotas, entregou para ela e disse para ela, olha, a senhora vai pingar uma gota dessa medicação aqui na alimentação dela. Uma gota por dia. Ou no suco, no café, na refeição, mas é uma gota por dia. Porque essa substância é absorvida e ela desaparece. Quando a sogra morrer, eles podem fazer o exame que for, que não vai detectar que ela morreu envenenada. Ela falou, ótimo. Mas aí ele disse, eu vou dar um conselho para a senhora. A senhora passe a tratar bem a sua sogra. Porque quando ela morrer, ninguém vai suspeitar da senhora. Quando ela morrer, as pessoas vão até lamentar. Vão dizer assim, nossa, mas agora que elas estavam se dando bem, né? Ela foi morrer, que pena. Então é preferível que as pessoas pensem assim. Então ficou combinado assim, ela pagou o que ele cobrou, ela foi para casa e naquele dia ela começou. Pegou uma gotinha, fez um chazinho, ofereceu para a sogra. No outro dia, ela saiu,
viu uma blusa bonita e disse: minha sogra viu essa blusa parecida com a senhora, comprei para a senhora. De outra vez: minha sogra, seus pés estão inchados, coloca as pernas aqui em cima desse banquinho. Minha sogra, saí, vi umas frutas que você gosta, comprei as frutas para você. Eu fiz o bolo que a senhora gosta, venha provar o pedaço. Então, começou a tratar bem a sogra, mas todo dia ela pingava uma gota da medicação para a sogra beber. Mas nessa convivência, a sogra foi se sentindo desarmada, que a nora começou a tratar ela bem. Então ela começou a retribuir. E nessa retribuição, elas começaram a desenvolver uma amizade muito grande. E a nora começou a perceber que aquela sogra não era uma pessoa tão má assim. Ela era até uma pessoa boa, educada, gentil. E certa noite, antes de dormir, ela acordou assustada. Ela disse: espera, eu estou gostando da minha sogra, mas eu estou matando a minha sogra. Então ela foi lá no banheiro, no armário, onde ela guardava o veneno, tirou o veneno que estava ali escondido, olhou contra a luz, tinha só uma coluna de veneno. Ela falou: nossa, minha sogra vai morrer. Como que eu posso fazer isso? Eu descobri que eu gosto tanto da minha sogra. Eu sou uma pessoa muito cruel. E o que ela fez? No outro dia, cedinho, ela voltou atrás do Senhor novamente. Quando ela chegou lá, o Senhor recebeu ela e falou: e aí, a sogra já morreu? Ela disse: não. Eu vim aqui pedir um favor para o Senhor, pelo amor de Deus. Ele disse: o que foi? Eu não quero que ela morra. Eu descobri que eu amo a minha sogra. Que a minha sogra é uma pessoa muito boa, muito gentil. E ele disse: a senhora lembra que eu perguntei à senhora se a senhora tinha certeza? E a senhora me respondeu que tinha certeza que queria que ela morresse? Eu não posso fazer nada. Não há nada que corte aquele veneno, que impeça o efeito do veneno. Deixa eu ver o vidrinho. Aí ele olhou o vidrinho e falou: isso aqui é 2, 3 dias, ela está morta. Infelizmente não podemos fazer nada, nem pela senhora, nem pela sua sogra. Essa senhora, a nora, tinha uma mesa, ela debruçou sobre a mesa e começou a chorar. Chorou, mas chorou e lamentou, assim, copiosamente. Depois que ela chorou bastante, o Senhor bateu no ombro dela e disse assim para ela: não fica assim não, ela não vai morrer. Ela disse: não, ela vai morrer sim, porque eu já dei bastante veneno para ela. Não, aquilo não é veneno, aquilo é vitamina. Ela disse: é vitamina? Sim, todo mundo que entra aqui quer matar alguém, eu não sou criminoso. Aquilo ali não é veneno, é uma vitamina, aquilo ali não faz mal para ninguém. E eu quero que a senhora saiba de uma coisa. Nesse momento, meus irmãos, nós gostaríamos que todos nós prestassem bem atenção no que esse Senhor vai dizer para nós. Porque é exatamente o que os Espíritos nos ensinam por meio das mensagens. Ele diz para ela: quando nós queremos que alguém mude conosco, sejamos nós os primeiros a mudar com a pessoa. Bastou que a senhora começasse a tratar bem a sua sogra e ela passou a tratar bem a senhora. Essa é uma verdade. Ao invés de exigirmos padrões de comportamento dos nossos familiares, buscamos mudar a nossa conduta para ver se nós conseguimos essa alteração de comportamento. Alguém aqui poderia dizer: mas eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, meu familiar não muda. Às vezes nós até entendemos que é um comportamento doentio, um comportamento delinquente, mas o que nós devemos fazer? Nós devemos entender que ninguém muda porque nós estamos pedindo. A mudança
demanda tempo, demanda maturidade. A obra de Deus não é para ser feita numa única existência, ela é para ser feita na eternidade. Deus nos concede várias e várias existências para que nós também possamos mudar a nossa conduta. Então, se já esgotamos as possibilidades, é preciso fazer o que a oração da serenidade nos ensina. Senhor, concedei-me serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. Concedei-me coragem para mudar o que pode ser alterado. E dai-me sabedoria para que eu possa distinguir um do outro. Então é preciso dar tempo, aceitar as pessoas como elas são. O benfeitor Emmanuel vai esclarecer que nós assumimos compromisso antes de reencarnar com esses espíritos problemáticos que nós temos em família. E nós assumimos um compromisso para estar com eles, para auxiliá-los, não para fazer nenhum tipo de exigência. A rigor, meus irmãos, nenhum de nós reencarnou para mudar ninguém. Nenhum de nós está reencarnado para mudar ninguém. Nós estamos reencarnados para mudar a nós mesmos. E se nós conseguirmos efetivar algumas mudanças morais, nós já ganhamos a existência. Então não percamos tempo exigindo que os outros mudem. Emmanuel vai dizer que nós devemos amar o nosso familiar, abençoá-lo, orar por ele, dialogar por ele, mas devemos entregá-lo a Deus. Essa resposta está no livro Consolador, pergunta 191. Ele diz: entreguemos a Deus. Deus tem recursos que nós desconhecemos. Há duas forças que nos educam. A primeira é o amor. Quando o amor não consegue nos educar, entra em ação a dor. E aí a dor alcança o nosso íntimo, onde o amor não conseguiu alcançar. Então, façamos a nossa parte e confiemos em Deus. Como dissemos, Deus tem recursos que nós desconhecemos. O terceiro equívoco que nós cometemos, e é muito comum, porque esse se refere a nós que somos espíritas, diz respeito ao nosso entendimento de achar que nós temos que ser espíritas somente aqui na casa espírita. Que dentro de casa nós não precisamos ser espíritas. Né? E, no entanto, os espíritos nos ensinam que o que nós aprendemos aqui, nós devemos compartilhar com os nossos entes queridos. Conta-se que um senhor foi espírita durante 40 anos. E ele era uma pessoa muito querida, muito acolhedora, muito respeitosa, muito solícita, ajudava desde as crianças na evangelização, até os idosos, os assistidos, os frequentadores. Era uma pessoa extremamente querida no centro. Quando ele chegava em casa, ele era casado e tinha 2 filhas. Quando ele chegava em casa, ele era uma pessoa comum. Quando ele estava no centro, era uma pessoa, em casa era uma pessoa comum. Passaram-se esses 40 anos e esse senhor veio a desencarnar. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele constatou que tudo que ele havia aprendido em doutrina espírita era verdade. A começar porque ele estava vivo. E ele, naquele momento, ele pensou: nossa, eu nunca falei isso para minha família. Eu preciso voltar para minha esposa e para as minhas filhas e dizer para elas que elas frequentem uma casa espírita. Elas precisam aprender o que eu aprendi. E
conversar com um mentor espiritual. E o mentor disse para ele: meu filho, você não deve voltar. Ele disse: não, mas eu vou fazer uma visita rápida e vou conversar com elas. Então ele desobedeceu o mentor e veio para dentro de casa. Obviamente ele estava desencarnado, ele veio em espírito. Então ele foi para a casa onde ele morava. Que ele entrou na sala da casa, a filha dele mais velha estava sentada no sofá assistindo televisão. Quando ele viu a filha, ele abraçou a filha, envolveu a filha e disse: filha querida, quanta saudade, o papai te ama. A jovem deveria ter alguma sensibilidade mediúnica, sentiu a presença do pai, jogou o controle remoto para cima e correu em direção à cozinha onde estava a mãe. E chegou na cozinha gritando, dizendo: mãe, mãe, me acode, o pai está aqui, mãe, e o pai veio me buscar, eu não quero morrer, não deixa o pai me levar, eu não quero morrer. A senhora estava lá cortando umas verduras, uma faca grande. Ao ver a filha gritar daquele jeito, pegou a faca e começou a furar o ar e dizer: vem, porque se você não morreu, você vai morrer agora. Você nem esfriou debaixo da terra, você já voltou para nos atormentar. Dá sossego. Não basta o tanto de problema que você criou para nós? Volta para onde você tem que voltar, aqui não é seu lugar. Vejam, meus irmãos, lá no centro, esse senhor era querido, era amado, era respeitado, mas não era assim que ele era dentro de casa. E a senhora lá tentando furar o ar, tentando matar o marido que já estava morto. E aquele senhor foi tomado de uma tristeza imensa, começou a chorar e não entendia a reação da esposa e nem da filha, as duas escorraçando ele da própria casa. E aí ele lembrou da filha caçula. A filha estava no quarto, então ele foi até o quarto da filha para ver a filha caçula. Quando ele chegou na porta do quarto, a filha estava em cima da cama, segurando um crucifixo e gritando: volta, volta para as profundas do inferno, aqui não é seu lugar, você já está morto, ninguém te quer nessa casa, aqui ninguém gosta de você. Aquele senhor que tinha ido naquela casa para dizer que amava a família, para dizer que não estava morto, que estava vivo, estava sendo escorraçado e exorcizado pela própria família. Ele desabou em pranto e foi preciso que amigos espirituais o resgatassem e levassem ele de volta ao mundo espiritual. Quando ele chegou ao mundo espiritual, um pouco mais desfeito, o mentor disse para ele: meu filho, você entendeu agora por que eu disse que você não deveria ir? E ele disse: mas eu fui para dizer que eu amava a minha esposa, minhas filhas. Eu não fui para fazer mal a elas. E ele disse: meu filho, você foi espírita durante 40 anos. Quando foi que você orou um Pai Nosso com a sua esposa e com as suas filhas? Ele disse: nunca. Meu filho, quando foi que você disse para sua esposa e para suas filhas que a morte não existe? Que quem morre permanece vivo? Ele disse: nunca. Quando foi que você disse para sua família que Deus é um Pai de misericórdia e de bondade? Ele disse: nunca. Meu filho, quando foi que você disse para sua esposa e para suas filhas que você as amava? Ele disse: nunca. Aí o mentor disse para ele: meu filho,
nós não colhemos onde não semeamos. Nós compartilhamos essa passagem com os irmãos, porque essa pode ser a nossa história. Os irmãos poderiam dizer assim: quer dizer que eu tenho que sair do centro agora, chegar em casa e converter meus familiares? Absolutamente. Já dissemos aqui numa outra oportunidade que a doutrina espírita não se preocupa com a conversão de ninguém. A nossa conversão é para o Cristo. É uma experiência particular, sem intermediários. Cada um de nós deve se converter ao Cristo. Mas nós devemos sim, sempre que for possível, compartilhar o banquete espiritual que a doutrina espírita nos oferece. Falar sobre Deus, falar sobre a desencarnação, sobre a reencarnação, sobre a justiça divina, sem impor nada a ninguém, apenas dialogar amorosamente. Falarmos também que amamos os nossos familiares. Muitas vezes fazemos isso quando estamos no velório, ou então no momento de um sepultamento. Façamos isso. É muito saudável dizer que amamos alguém, mas é muito melhor ainda ouvir isso de alguém. É preciso dizer do nosso amor para os nossos familiares. Mas alguns irmãos poderiam dizer assim: mas você fala assim porque não tem a família que eu tenho. Se os meus familiares fossem mais compreensivos, se os meus familiares me amassem mais, se os meus familiares me perdoassem, se os meus familiares fossem mais pacientes comigo, a minha convivência familiar seria maravilhosa. Meus irmãos, busquemos o Evangelho de Jesus. Onde está escrito no Evangelho que os outros têm que nos amar? Em que capítulo está escrito que os outros têm que nos perdoar? Que os outros têm que nos ter paciência conosco? Nenhum capítulo. O Evangelho de Jesus é uma proposta do Cristo para nós fazermos. Nós é que temos que amar os nossos familiares. Nós é que temos que perdoá-los. Nós é que temos que ter paciência e tolerância. Então aí reside também um grande equívoco da nossa parte. Nós queremos que o familiar faça aquilo que é da nossa competência, da nossa responsabilidade. Mas alguém aqui também pode dizer: mas a convivência é muito difícil. E é mesmo. Mas nenhum de nós aqui, meus irmãos, reencarnou iludido. A nossa reencarnação foi detalhadamente programada. Nenhum de nós está reencarnado numa família que não deveria estar. Nós estamos convivendo com as criaturas que nós precisamos conviver. Então, cabe a cada um de nós entender que a convivência familiar é uma experiência delicada, mas nos é necessária. E para ninguém foi dito que seria fácil, mas foi-nos dito que nós não seguiríamos sozinhos. Jesus seguiria conosco. E nós estamos seguindo com Jesus? Então, meus irmãos, a questão da convivência familiar reside no amor. O amor não provoca nenhum tipo de problemas. Se o nosso lar está em provas, se há problemas na convivência, é porque falta amor. Mas, sobretudo, falta Jesus. Então, busquemos no amor e busquemos em Jesus as forças necessárias para que possamos desenvolver uma convivência mais harmoniosa, mais equilibrada entre nós e os nossos abençoados familiares. Nós estamos concluindo o nosso estudo e pedimos licença aos irmãos para lermos um
Casimiro Cunha pela mediunidade de Chico Xavier. O poema intitula-se Carta às Famílias. E ele diz assim: é certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças da tua casa o instituto de afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha a bondade. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez os desabafos há muita maledicência. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Que Jesus nos abençoe.